Alô, mais uma vez, pulando a cerca com vocês. Dia 27 de agosto de 2010. O pulando a cerca não é sacanagem. Pulando a cerca é dar visibilidade. Pular a cerca, todo mundo pula por cima, por baixo, pelo meio. Pular a cerca é a vida. A vida é pular a cerca, porque nós enxergamos do outro lado. E a população brasileira, vem pulando a cerca há 510 anos. Pois é, pulando a cerca, é difícil pular a cerca nesse país. Putz, é uma coisa terrível. Tem sempre algum grupo que quer mais poder, mais riqueza. Uma coisa terrível, não é? Mas aqui todo mundo pode falar o que quiser. Pulando a cerca não tem a menor censura, pauta, roteiro. É um programa totalmente inusitado que os canais comerciais não teriam coragem de fazer. É totalmente inusitado. Aí, por falar inusitado, o apresentador do programa, eu, Daniel Sidoriante, sou totalmente inusitado. Por quê? Eu tive AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil, 250 mil pessoas por ano, você sabia? E 1 milhão de pessoas por ano ficam sequeladas e ficam totalmente invisíveis. Pois é, uma tragédia nacional, igual a um tsunami ou um furacão norte pulando no Brasil. Que coisa terrível, que omissão, hein? Que sacanagem. E ninguém faz nada. Não tem a menor informação, prevenção. E eu, o apresentador inusitado, tive AVC e continuo no ar. Não sou herói, mas tem que continuar no ar. A vida tem o de repente. O de repente está em todo lugar. E a gente tem que ter maturidade para entender o de repente. Pois é. Mais uma vez, aqui, pulando a cerca, é uma espécie de um circo democrático. Pode falar o que quiser. E também esse programa é visto no mundo inteiro, pela internet. Pois é, que sarme, hein? Então, olha só, nós vamos ter hoje, mais uma vez, dois convidados que representam uma fração sempre importante da população brasileira. Então, vem pular a cerca, em primeiro lugar. A cerca não existe aqui, mas existe na cabeça, nas pessoas e no mundo. Mas vem pular a cerca o João Augusto. Vem pular a cerca. Senta aqui, João Augusto. Tudo bem, João Augusto? Tudo bem. O João Augusto é Fox. O Fox. Sabe quem é o Fox? Pois é. O Fox, o João Augusto Fox, isso aqui é uma produção coletiva. Todo mundo participa, pode dar piada. Ô Rafael, tudo bem? Tudo bom. Fred, Persano, tudo bem? E aqui pode fazer o que quiser. Mas o Fox é filho de uma pessoa que Niterói reconheceu como uma pessoa fantástica, um professor de democracia, não é? De justiça. Fala, meu filho! O Fox é o filho do João Batista de Andrade, o João, professor João, que veio aqui
várias vezes nesse programa. O Pulando a Cerca tem cerca de 10 anos. 10 anos. E, Fox, como é que você vai? Olha, primeiro, está tranquilo? Tranquilo. Fez xixi? Fiz xixi, peguei minha água. Ah, então tá bom. Isso é importante, legal. E, Fox, como vai você? Então, vou bem, na luta, Igual o João? como meu pai. E você sabe que nós fundamos o CEPO, né? O Centro Popular João Batista, em homenagem ao João, Sim. que é o maior, como é que eu vou dizer? O maior construidor de alternativa em Niterói, não é? Vamos convidar também, entra ao ar, vem aqui, o Paulinho Alentejano, o Paulinho Sinelo, professor da UERJ, em São Gonçalo. Sim. Que legal, na escola de professores da UERJ. Paulinho, tá tranquilo? Tranquilo. Fez xixi? Mais cedo, mais cedo. Então, tudo bem. Vamos começar. Paulinho, qual é a tua idade? Eu tenho 42. Nasceu aonde? Aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Lá? É, do outro lado da ponte? Do outro lado da poça. E você morava aonde? Moro ainda no Rio de Janeiro, até hoje. Aonde? No Rio Comprido. Rio Comprido. Sempre morou no Rio Comprido? Não, já morei antes em Laranjeiras e agora moro no Rio Comprido. Já tem uns 20 anos que moro no Rio Comprido. No Rio Comprido, que legal. E você, Fox, qual é a tua idade? Eu tenho 28 anos. 28. Nasceu em Nasci e me criei em Niterói. Niterói. Como é que foi a tua infância com o João pai? Foi uma infância muito diferente das demais crianças. A maior parte do tempo em que eu estava com meu pai era nas ruas aqui, no centro da cidade, no campo de São Bento. Ele sempre militando, sempre a cada quarteirão que a gente andava, ele parava para conversar com 10 a 20 pessoas. E a gente passava muito tempo, eu passava muito tempo acompanhando ele nessas andanças. E ele sempre dizia, não sei por que diabos que meu filho foi estudar ciências sociais, foi se envolver com política, afinal eu nunca levei ele para reunião de partido nenhuma, nunca incentivei a ele. E hoje em dia eu vejo que esse tipo de influência a gente pega pela convivência, né? Como se fosse por osmose. Não precisa ter alguém ensinando, dizendo pra gente como fazer. O exemplo é a coisa mais forte. Pois é, o João, o professor João, que era muito meu amigo, ele era um professor ali de muitos colégios, muitos alunos, era um professor de democracia política. E isso ele ensinou a não só a você, como a muitas pessoas. Paulinho, e a tua infância, hein? É comum jogar bola, Comum? estudar. Não tem um pai igual Não. teu pai formal? Meu pai é bem conservador. Muito formal? É, bastante. Você não... É comum? Como é que é uma infância comum? Bom, mas ia pro colégio, jogava bola, né? Brincava com os amigos. E a adolescência? Eu comecei a me envolver mais com a militância, participação política, grêmio estudantil. Depois eu participei do processo de fundação do primeiro núcleo de estudantes secundaristas do PT, isso em 1984. Né? E aí foi cada vez mais me envolvendo com as atividades, depois na universidade, né? Centro acadêmico, essas coisas. Aí você Talvez uma das minhas principais escolas de formação, que é a Associação dos Geógrafos Brasileiros. Né? Desde cedo, desde que eu entrei na universidade, comecei a participar e até hoje, né, tenho um envolvimento muito grande. Eu também sou parte da diretoria nacional da Associação dos Geógrafos Brasileiros, e que foi uma escola de formação fantástica para mim também.
E quem é o teu grande mestre, hein? Na geografia? Isso. Dois professores da UF hoje, talvez sejam as mais importantes referências para mim na minha formação. O professor Rui Moreira e o professor Carlos Walter Porto Gonçalves. Carlos Walter teve aqui também. São as minhas duas principais referências na geografia. Carlos Walter teve aqui também, legal. E eu esqueci o grande que morreu de câncer, o zoólogo brasileiro. Como é que é o... Milton Santos? Milton Santos. Ó, eu tenho uma AVC enquanto eu esqueço tudo. Eu me lembro, mas eu esqueço. Milton Santos, né? É uma referência, sem dúvida, na geografia também, mas o Rui e o Carlos são pessoas muito mais próximas de mim. Então, vivo, presente. O Carlos Walter é uma pessoa engraçada, sacana, né? Sim, também. E tá legal. E a faculdade? Como é que você... Bom, eu dou aula lá na UERJ de São Gonçalo, né? Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo, e que eu acho que é um espaço muito importante, né? Por estar localizado na periferia do Rio de Janeiro, né? A gente tem fundamentalmente alunos trabalhadores, né? Alunos de baixa renda, muitos cotistas hoje lá por conta da política de cotas da UERJ, né? E tem uma garotada muito animada, muito disposta para o trabalho, para a militância, para a organização. Eu trabalho com a parte de geografia agrária, né? Então estou permanentemente em contato com os assentamentos, os acampamentos rurais no estado do Rio, com o pessoal do UST no estado. E a garotada vai junto, sempre com uma disposição muito grande de trabalho, de militância, de participação social. Ô Paulinho, como é que você conheceu o Fox, hein? Na verdade, nos conhecemos agora nesse processo de organização da campanha, né? Pelo limite da propriedade da terra, né? Que vai agora ter o plebiscito popular, né? Agora de 1 a 7 de setembro. E aí nos conhecemos nesse processo aí da militância. Olha só, você sabe que eu sou médico, sou psiquiatra, terapeuta. Eu acho, hein? Não tenho certeza, mas eu acho que o Fox teve uma ligação contigo exatamente como ele tinha uma ligação com o pai, João Batista, que era professor também. Eu acho. Eu estou delirando ou não? Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver, sim. Ou então não estou Rafael, não estou delirando. Você tem pensado nisso? Não, eu admiro muito o professor Paulinho Chinelo. Eu nunca tive a oportunidade de ser aluno dele, mas cada vez mais, quando eu vejo falando e tudo, eu vejo que realmente é uma pessoa para a gente se mirar, assim, como profissional. Exatamente, mas é igual ao João Batista, que é também professor. Uhum. Que legal. Exatamente. E esse negócio de pai e filho é uma coisa legal, né? Uma relação legal, solidária, né? Eu tenho uma filha de 9 anos e realmente é uma relação muito legal. Você trata tua filha como o João tratava o Fox? Vai comigo. Depois de vez em quando vai, às vezes ela reclama um pouquinho, mas vai. Com o tempo, né? Mas também não exagero, não, ele tem razão. Eu fico levando ela para tudo que é reunião, coisa e tal. Senão a gente não aguenta, imagina uma criança. Pois mas uma criança que vai crescendo acaba se mirando no espelho, como o Fox se mirou no espelho do pai, o que é muito legal. Se o pai for um bandido, é uma coisa ruim, mas o pai é uma pessoa solidária, democrática, é muito legal. Eu não tive o prazer de conhecer o pai do João. Não conheceu? Não. Você não morava em Niterói? Não. O João, o pai, passava na rua sempre de bicicleta, último tempo. Aí passava, fala meu filho! Todo mundo conheceu o Fala Meu Filho em Niterói. Foi várias vezes candidato a vereador, nunca ganhou. Eu sempre teve o meu voto, mas estava lá contestando, protestando e tem uma atitude solidária e corajosa. Não é isso? Isso. Eu acho que o João Batista foi o maior agitador que Niterói e a adjacência já teve. Foi professor em vários colégios.
é sempre expulso, porque era mau exemplo. Imagina, um mau exemplo, uma pessoa democrática e solitária, não solitária. O Foch e Paulinho, vamos pular tudo, vamos falar da propriedade da terra, dos limites. Como é que hoje vai ser o lançamento nacional da campanha dos limites da propriedade da terra? Como é que isso começou e qual é o seu grande objetivo? Bom, a campanha pelo limite da propriedade da terra no Brasil, ela já tem 10 anos. Né? Ela começa em 2000, quando o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, que reúne várias entidades, né, várias organizações, movimentos sociais do campo, né, como o MST, como o FETAG, o CONTAG, como o CPT, enfim, uma diversidade de entidades, decide colocar essa questão em pauta, né, a proposta de estabelecer um limite máximo para o tamanho da propriedade da terra no Brasil. E desde essa época vem se fazendo debate, discussões, mobilizações, né, em torno dessa questão. E nesse ano se decidiu, então, colocar a proposta do plebiscito popular, né? Um plebiscito de 1 a 7 de setembro agora, né, para pautar essa questão do limite da propriedade, né? É uma proposta, na verdade, de fazer um debate com a sociedade acerca da importância que essa questão tem, né? Trazer para a pauta política da sociedade brasileira, novamente, o debate sobre a reforma agrária, né, sobre a forma, então, dessa discussão sobre a importância de estabelecer limites para a propriedade da terra no Brasil. Afinal de contas, o território brasileiro é limitado. Isso, né? Paulinho, professor Paulinho, no Brasil, 1% dos proprietários de terra no Brasil são proprietários quase 50% das terras no Brasil. 1%, que sacanagem é essa, né? Como é que pode isso? Está aí, eu entendi o limite da propriedade da terra. É uma coisa terrível, sacana. E, pelo que eu entendi também, o latifundiário diz, minhas terras têm 2.000 hectares. Na verdade, é de 5.000. Ele registra com 2 e tem 5, 10 mil. E aí é uma coisa absurda. Eu acho que deve ser mais ainda, mais na metade, mais de 50% a propriedade da terra pertence a 1%. É por ali? É isso, é uma concentração que vem de muito tempo, né? Se a gente for retomar no tempo, desde lá que os portugueses chegaram aqui e começaram a distribuir as tais 6 Marias, né? Começou esse processo de formação do latifúndio no Brasil, né? Era muita marinha, né? E depois passa pela Lei de Terras de 1850, né? Que institui aí esse direito, né? Para quem tiver dinheiro pode comprar o que quiser de terra, e quem não tem dinheiro não pode comprar a terra e não tem acesso à terra. E aí os escravos e ex-escravos ficaram sem terra, os índios foram sendo expulsos da terra, os trabalhadores brancos, pobres, imigrantes para o Brasil ficaram sem terra, né? Então, criou-se essa massa de trabalhadores rurais sem terra no Brasil, né? Enquanto meia dúzia, né, controla a maior parte das terras no Brasil. Pois é, eu sempre soube, Fox, que os países que fizeram algum tipo, ou fizeram uma reforma agrária, conseguiram evoluir bastante. Sem reforma agrária, o país não vai adiante. Essa é uma experiência que outros países tiveram. Estou certo ou estou errado? Tem razão. E a reforma agrária está saúde, educação, justiça. E, cara, democratiza o território do país. Começa a produzir. E hoje, pelo que eu saiba, no começo do século XX,
a população brasileira morava quase todo numa parte do interior. Agora é tudo na fase litorânea, a terra não tem trabalho. Como é que você se inscreveu nesse trabalho, Fox? Olha, uma coisa que a gente tem que relativizar também é essa ideia de que o Brasil é apenas urbano. A gente ainda tem 16% da população brasileira que se encontra no campo. São 30 milhões de pessoas, que é o equivalente à população de um país como o Peru, que é o segundo país mais populoso da América do Sul. Então tem muita gente no campo vivendo, né, apesar das limitações no tamanho das terras, apesar dos contínuos processos de expropriação que os camponeses, os trabalhadores rurais vêm sofrendo, as pessoas resistem, né, vivendo, mantendo o modo de vida rural. E para a gente entender a barbárie que está instituída atualmente nos centros urbanos, a gente tem que utilizar uma perspectiva histórica e voltar para entender como foi o processo de expulsão das pessoas do campo e de vinda dessas pessoas para a cidade, que é um assunto que o professor Paulinho pode falar até melhor do que eu. Agora, eu queria pegar a palavra um instante para falar sobre a campanha. Claro, você tem todo o tempo que você quiser. Tudo bem. É o seguinte, porque a gente fala em campanha e a maioria das pessoas se remete logo à ideia de política eleitoral, né? E, inclusive a gente está em período eleitoral e quando a gente fala em campanha as pessoas já ficam assim, campanha? Vou ter que votar em alguém? Como é que é isso? E o que o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e pela Justiça no Campo, né, reunindo todas essas entidades de movimentos sociais, estudantes como eu, né, e muita gente que está trabalhando nessa campanha, o que a gente está propondo é exatamente uma forma de fazer política que não passa pela eleição de representantes. A gente está possibilitando, né, criando mecanismos de democracia direta, em que nós vamos organizar um plebiscito, né, colocar urnas distribuídas pelos principais centros urbanos no Brasil, né? Nós temos comitês em todo o Brasil trabalhando nessa campanha. E agora, de 1 a 7 de setembro, a gente vai estar fazendo essa atividade de conscientização, de levar informação para as pessoas sobre o tema da propriedade da terra no Brasil, e as pessoas vão ter a oportunidade de votar, de assinalar lá numa cédula se são contra ou a favor de que exista um limite para o tamanho das propriedades de terras no Brasil. Então, além dessa iniciativa, que é um plebiscito popular, quer dizer, organizado pela sociedade civil, não é o governo que está propondo, somos nós, pessoas comuns da sociedade, que estamos organizando com esse objetivo de conscientizar e de mostrar a nossa vontade política. Além disso, existe uma outra medida que a gente está propondo, que é um abaixo-assinado. Nesse abaixo-assinado, a gente está colocando a proposta de que seja criada uma proposta de emenda constitucional, isso é, que seja inserido um texto na Constituição dizendo que vai existir um limite máximo no tamanho das terras no Brasil. Então, quem concordar com essa medida, assina o abaixo-assinado, e se a gente conseguir um número X de assinaturas, 1 milhão. 1 milhão de assinaturas, nós vamos encaminhar para Brasília, para os parlamentares, para tentar transformar isso numa proposta de emenda constitucional. O Fox, começa hoje esse encontro nacional. Diz onde é, como é que é, hoje na BI. Isso. Hoje à noite, às 18h30, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, na Rua Araújo, Porto Alegre, no 7º andar. No centro do... Araújo, Porto Alegre, 34. Rua Araújo, Porto Alegre, 34. No centro do Rio, né? No centro do Rio de Janeiro, no 7º andar. Nós vamos estar fazendo essa atividade, que é o lançamento oficial do plebiscito popular. Vai ser um ato político e cultural. Então, o Pulando a Seco é um pré-vestibular. É um pré-vestibular da abertura.
Não é? E pulando a cerca, é exatamente isso, a reforma agrária. Paulinho, responde o que o Fox falou. Você fala melhor dessa questão. Na verdade, assim, o que a gente tem que compreender nesse debate sobre a relação então, entre o campo e a cidade, o que acontece no campo e na cidade, né, é perceber que boa parte da população que está hoje morando na periferia, nas favelas, nos loteamentos clandestinos, em precárias condições, nas grandes cidades brasileiras, tem origem no campo e foi expulsa do campo exatamente por esse monopólio da terra exercido pelo latifúndio, por esse controle absoluto da terra exercido pelo latifúndio, pelo que você falou, 1%, das propriedades, controlando quase a metade das terras. Então, essa situação, ela gerou muita expulsão de população do campo. E elas foram rapidamente expulsas do campo e não foram absorvidas de forma decente nas cidades. Então, aí, quando você vê, por exemplo, situações, esse ano mesmo, essa história das chuvas, a tragédia que se abateu sobre o Grande Rio, com a questão do Morro do Bumba aqui em Niterói, mas outras áreas no Rio de Janeiro, tudo isso é a expressão de uma cidade que cresceu de uma forma que não absorveu em condições decentes de moradia. Essas populações foram sendo expulsas do campo aceleradamente. Então, daí a relação entre a questão urbana e a questão agrária. Além disso, nós temos que compreender também, desse ponto de vista, que o modelo agrário dominante hoje no Brasil, baseado então no latifúndio, baseado na moderna produção agrícola com grandes máquinas, grandes tratores, os negócios, uso intensivo de agrotóxicos, também nos prejudica porque nós estamos comendo comida envenenada. O Brasil hoje é campeão mundial de consumo de agrotóxicos. E transgênicos também. Toda a mesa, arroz, feijão, milho, batata, transgênico também. No Brasil, é o maior consumidor agrotóxico do mundo. Cada um de nós come 4 quilos por ano de veneno. E aí, vários problemas de saúde que se multiplicam hoje na população brasileira, câncer, e tantas outras situações. AVC. Tantas outras situações que você vai ver, você não consegue às vezes comprovar diretamente, mas há muitos estudos que fazem ligações indiretas entre essas coisas. E aí, é um modelo que está sendo imposto a nós. Não fomos nós que criamos esse tipo de agricultura. Isso foi imposto pelas grandes empresas transnacionais. A Monsanto divulgou semana passada que o Brasil se transformou no segundo maior mercado dela, só atrás dos Estados Unidos, já superando a Europa. E nós, pelo segundo ano consecutivo, fomos os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. É contra esse tipo de modelo agrícola que uma proposta como o limite da propriedade que luta pela democratização da terra e luta por um outro modelo agrícola, baseado em pequenos e médios produtores, que não façam esse uso abusivo de agrotóxicos que a gente tem hoje no Brasil, porque os grandes produtores, os latifundiários que nem aparecem nas suas fazendas, mandam jogar agrotóxicos, não estão nem aí. E aí... Pois eu acho que isso também contribui. Hoje o Brasil é o maior terreno no centro-oeste de plantação plana do mundo. Então, o negócio multinacional tentou e rolou o consentimento do governo, da população também, que o governo é uma coisa igual, e acaba matando todo mundo. A água, o rio, o mesmo ambiente contaminado. E uma produção que cada vez mais, atendendo aos interesses dessas empresas transnacionais que dominam esse modelo agrícola existente hoje no Brasil, uma produção que cada vez menos está voltada para garantir a alimentação do povo e cada vez mais direcionada para as matérias-primas que lhes interessam. Então, se você pegar dados do IBGE, mostram que nos últimos 20 anos, a área plantada no Brasil com arroz, feijão, mandioca, produtos básicos aí, diminuiu 2,5 milhões de hectares. De soja. E aumentou em 17 milhões de hectares a área destinada para produzir soja, milho e cana-de-açúcar, que são produções voltadas ou para fazer ração para engordar porcos e bois que vão comer lá fora, ou então para fazer álcool combustível nos automóveis. Então, é uma situação em que diminui a área voltada para produzir alimentos para o povo e aumenta a área voltada para produzir para exportação, matérias-primas, etc. Ô Paulinho, como é que você vê a possível solução disso? Tem que ser uma revolução
agrária ou a revolução popular? Bom, eu espero que um dia a gente possa chegar lá, né? Que a gente acumule forças para superar esse modo de produção capitalista que está posto aí, que é produtor tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta violência, né? A proposta que está colocada, né, pelo plebiscito do limite da planta da terra não é nada revolucionário, né? É apenas para que tenha menos desigualdade e menos injustiça no Brasil, né? Quando se fala em estabelecer um limite da propriedade em 35 módulos fiscais, você não está sequer acabando com a grande propriedade do Brasil, porque pela legislação brasileira, até 4 hectares é a pequena propriedade, de 5 a 15 é a média e de 15 em diante é a grande propriedade. Quando a gente propõe um tamanho, né, de 35 módulos, nós não estamos acabando nem com a grande, estamos com as gigantescas, com as enormes, que é para reduzir um pouco mais a desigualdade existente no Brasil, né? Mas quem sabe a gente pode futuramente caminhar num processo mais avançado ainda de superação das desigualdades sociais no Brasil. Mas isso já seria um elemento muito importante, porque você, com essa medida, poderia, atingindo apenas 50 mil imóveis, né, obter 200 milhões de hectares para a reforma agrária. 200 milhões de campos de futebol que poderiam ser redistribuídos pelo sem terra, pela população que tem muito pouca terra no Brasil. Então seria uma medida de justiça, de democracia, ainda longe de ser uma medida revolucionária. É uma medida que países, inclusive considerados modernos e avançados como a Itália, fizeram. Japão, Coreia do Sul. A Coreia do Sul. Inclusive a Tunísia fez, países menos desenvolvidos também fizeram, mas no Brasil a gente não consegue pular essa cerca do latifúndio. A gente tem essa dificuldade secular. Então a luta é um pouco para tentar, não é nem revolucionar o campo, mas fazer a gente sair desse atraso brutal em que a gente se encontra. Tentar melhorar um pouco essa situação de desigualdade absurda, que coloca o Brasil como o segundo país com maior concentração de terras do mundo. Pois é, olha só, falando do MST, Movimento do Sem Terra, que a elite coloca como bandido, comunista, o que quiser. Aquela pessoa que invade, que já foi invadido, né? O latifúndio é uma invasão. Aí o outro invade, cria muito problema. Mas quem é o verdadeiro bandido? A direita, a elite coloca um movimento sem terra. Mas o verdadeiro bandido é o que explora o direito da população brasileira. O lavrador quer trabalhar. E a elite brasileira não quer trabalhar, quer ganhar. Somente investe essa relação como foi investido na lei de 1850 no Império. Inverteu tudo. Então, ali, a elite consegue inverter tudo e ter força na mídia, no Congresso, comprar tudo. A eleição hoje é uma eleição americana. O dinheiro elege, nada mais. Não tem nenhum hoje na televisão, não tem nenhum debate político. É só a casa bonita, maquiagem, não, o que é isso? E esse fórum que começa hoje é um debate político. A população brasileira tem que ser politizada, sim. Vamos mostrar. Rafael, pode mostrar? A elite sempre tenta despolitizar a população, torná-la infantil, uma criancinha. A criancinha estava invadindo terrenos. Ora, quem é que invadiu muito mais, só invadiu, continua invadindo? O capital nacional e capital internacional. Aliás, hoje não tem mais capital nacional, tem? Até pode ter alguma distinção, mas isso é muito... Né? Mas acho que o fundamento você colocou é exatamente isso, quer dizer, a importância desse debate na sociedade brasileira. Né? E é isso, a proposta do plebiscito é exatamente essa.
né? É trazer uma questão fundamental como a questão da terra, da alimentação, né, do brasileiro, da qualidade da vida, né, colocar em pauta e estabelecer limites para o capital, né? E quando a gente estabelece limites para o capital, a gente favorece a vida. Essa é a discussão que está posta. Paulinho, eu posso estar errado, mas quando o MST começou, e a trajetória até agora, sempre foi essa questão, ele lá no campo, o lavrador, e trazendo isso para o debate público com a população, é uma grande aliança. Sem dúvida. É fundamental a gente aproximar isso e para que as pessoas que estão na cidade, né, os pobres da cidade, também compreendam os problemas dos pobres do campo. Exatamente. E faz, a partir desse contato, a gente poder avançar na discussão dos reais problemas brasileiros, porque a campanha eleitoral que está aí não discute os reais problemas da população brasileira. Não discute nada. E a gente está, na verdade, pautando e colocando um debate que diz respeito a reais problemas brasileiros. E esse é o papel pedagógico que essa questão do plebiscito tem. É politizar, no sentido positivo da discussão, quais são os reais problemas brasileiros e transformá-los, né, em soluções para o país. Pois é, e esse debate é uma junção da população do campo com a cidade, que na verdade é um problema só. Mas a elite conseguiu separar o problema. Lá o problema não é exatamente a mesma coisa. E um dos principais problemas é que exatamente não se tem espaço na mídia, né, na grande imprensa, para colocar isso em discussão. Daí, né, a importância de estar aqui fazendo esse debate e esclarecer um pouco mais a situação. Mas se tem algum problema, reinventa-se a questão e faz o problema existir, não desexistir. E não, é igual pulando a cerca. Não tem espaço na mídia comum, tem aqui. O espaço tem na universidade, em tudo. É nisso que nós estamos. Na ABI, na OAB, isso, a sociedade civil, o debate é uma coisa importante e a terra é fundamental. Com certeza. Daniel, gostaria de deixar um contato para as pessoas que estiverem assistindo o programa, que queiram participar de alguma forma, que possam contribuir. Eu vou deixar um endereço eletrônico, um e-mail. Anotem aí. Comitê, sem acento, tá? Comitê Niterói Limite Terra @gmail.com. Repetindo, tudo sem acento, sem letras maiúsculas. Comitê Niterói Limite Terra @gmail.com. Olha só, lamentavelmente o nosso programa terminou 45 minutos, 15 minutos no edifício é uma guerra. 45 minutos no motel não dá nem para começar. Então, vamos terminar, que eu sempre termino assim, pulando a cerca para todo mundo do Brasil. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Vamos cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Ah, falou! Fala, meu filho! Fala, meu filho! João Batista. Tá legal. Vamos terminar o programa. Vamos lá. Aqui não termina nunca.